Agora um alerta, maio deste ano foi o segundo na verdade, mais quente da história. Segundo dados do Observatório Europeu Copérnicos, as temperaturas estiveram 1,4 grau mais altas que o período pré-industrial. O índice só é menor que o registrado em 2024, que foi o ano mais quente da história. Um outro estudo internacional constatou que o gelo da Groenlândia está derretendo 17 vezes mais rápido. Os cientistas apontam que isso tudo mostra o avanço da crise climática. E sobre isso nós vamos conversar com o professor titular do Instituto de Estudos Avançados da USP, co-presidente do painel científico para a Amazônia, o Carlos Nobre. Carlos, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer. Prazer o nosso também. Carlos, toda vez que vem uma notícia dessa, a gente gosta de trazer aqui para o Conexão para realmente todo mundo pensar, porque o planeta está superaquecendo, apesar desses dias com temperaturas mais amenas por várias regiões aqui do Brasil, mas o fato é que nós estamos com uma crise e que a gente não está ainda levando a sério para tentar ao menos frear o avanço disso, né? Sem dúvida, nós estamos vivendo um risco muito grande, porque os países no Acordo de Paris, da Conferência Climática das Partes, ele tinha a ideia de que se a gente reduzisse as emissões e zerasse o saldo de emissões lá por 2050, a gente não passaria de 1,5 graus, a gente ficaria em 1,5 graus, que já é um aquecimento que, como você mesmo acabou de falar, acelerou demais o derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia. Mas, agora, o que aconteceu? Pela primeira vez, segundo semestre de 2023, 2024, os 4 primeiros meses de 2025, a temperatura ficou acima de 1,5 graus, agora caiu um pouquinho em maio, mas ainda assim muito alta. Então, nós temos um enorme risco. E lá na Groenlândia, a temperatura agora de maio foi 3 graus mais quente do que a média de maio histórica, né? Por isso que deu uma super aceleração no derretimento dos mantos de gelo. Olha, só para dar um dado para vocês, quando que a temperatura do planeta estava tão quente como agora, assim, 1,5 graus mais quente que antes do aquecimento global? Só 120, 130 mil anos atrás, no último período interglacial. E lá, por milhares e milhares de anos, a temperatura estava quente e derreteu praticamente todo o gelo da Groenlândia e o nível do mar estava 6 metros mais alto, principalmente pelo derretimento do gelo da Groenlândia. Então, só para mencionar o risco que a gente corre, porque nós temos que reduzir rapidamente esse risco, reduzindo rapidamente as emissões dos gases de efeito estufa. Não podemos esperar até 2050, porque se a gente só zerar o saldo de emissões em 2050, nós vamos passar de 2 graus e podemos até atingir 2,5 graus. Professor, mas o que os países estão fazendo hoje é suficiente para alcançar essa redução? Não é suficiente, porque o que a ciência indicava lá na COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, a ciência indicava assim, não podemos passar de 1,5 graus. Para isso, os cálculos naquela época diziam, a gente precisaria reduzir em 43% as emissões até 2030, em relação às emissões de 2019, e depois zerar o saldo de emissões até 2050. Mas olha, nós estamos em 2025, em 2024 bateu o recorde, foi o ano de maiores emissões, e 75% das emissões é queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, e não há nenhuma visibilidade que nós estaremos ou estaríamos até fazendo o que a COP26 mandou. Então, hoje, os cálculos estão indicando que no máximo em 2030 nós poderíamos parar de aumentar e teríamos reduzido só 3% as emissões dos gases de efeito estufa, e a COP26 fala que ia reduzir 43%. Então, os riscos são muito grandes, porque nós não estamos reduzindo as emissões. Está havendo transição energética para energias renováveis, solar, eólica, mas numa velocidade muito lenta.
Pois é, e pode chegar um momento, aquele ponto crítico, e falar, ó, agora não tem mais reversão, não tem mais como reduzir, o planeta já superaqueceu. A gente tem essa preocupação também, professor? Temos essa preocupação. O que a ciência indica é o seguinte: se o planeta passar de 2 graus mais quente e, por exemplo, em 2050 atingir 2,5 graus, ele vai disparar um risco que praticamente não tem solução, que é, ele vai, por exemplo, a gente chama isso aí pontos de não retorno. Ele vai fazer, por exemplo, muito desse manto de gelo da Groenlândia, uma parte também do manto de gelo da Antártica, vai derreter muito rapidamente, o nível do mar vai aumentar muito mais rápido do que se imaginava. Mas o mais perigoso até é que, se chegar a 2,5 graus, nós vamos perder a Amazônia, nós vamos perder no mínimo 50% da floresta amazônica, talvez até 70%, e nós vamos jogar uma quantidade gigantesca de gás carbônico. A Amazônia armazena uma quantidade gigantesca de carbono no solo e na vegetação. Nós vamos jogar, e também o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost. Ele tem uma quantidade gigantesca de gases de efeito estufa. O metano é 28, 30 vezes mais poderoso como gás de efeito estufa comparado com o gás carbônico. Então, também. Então, se nós chegarmos a 2,5 graus, passarmos de 2, chegarmos a 2,5, até 2100, nós vamos perder um monte passar desses pontos de não retorno, e só a Amazônia e o solo congelado lá, o permafrost, vai jogar mais de 500 bilhões de toneladas desses gases, tornando impossível baixar a temperatura. Então, nós não podemos correr esse risco. Professor, eu acho que um fator que dificulta muito essa conscientização dos países e a ação dos países, na verdade, é que talvez a população global não tenha essa consciência dos dados que o professor acabou de trazer para a gente, né? Porque não sabendo, acaba que não pressionando também os países para se mover, para fazer alguma coisa. Olha, veja, deixa eu te dar um dado, como é importante que toda a população saiba. Até essa foto, essa imagem anterior de super quente, onda de calor. Hoje nós estamos batendo recorde de todas as ondas de calor do planeta, principalmente nesses anos que a temperatura atingiu 1,5 graus. As ondas de calor, elas estão levando a mais de 500 mil mortes por ano, principalmente idosos também, mas principalmente mulheres acima de 80 anos, bebês, pessoas doentes. Então, aí a pergunta é: a população global está se preparando para resistir às ondas de calor? Praticamente não. Praticamente não. Então, é um pouco essa... Nós temos que comunicar. É bom que vocês façam essas matérias, porque é muito importante a gente comunicar para toda a população o risco que nós estamos colocando, o planeta todo, toda a biodiversidade também, mas também os humanos. Então, nós precisamos realmente combater essa emergência climática ontem, né? Nós temos que acelerar demais a redução das emissões e também melhorar demais a capacidade de adaptação. Por exemplo, é possível não chegar a morrer por causa de uma onda de calor? Sim, é possível. É não ficar exposto com essa temperatura, principalmente idosos, bebês, pessoas doentes. Mas todo mundo tem que se proteger. Essa adaptação, não pode ficar exposto dias com a temperatura 40 graus e tal. Então, é isso, as pessoas têm que estar muito conscientes disso. Professor, muito obrigada, viu, pela análise, pelas informações. Esperamos que os países realmente ajam nesse sentido, né, de combater o aquecimento global, não fiquem só no fala-fala, né? Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço.